Bom dia a todos, vamos dar início à nossa live. Quem não chegou vai pegar o bonde andando. Inicialmente eu quero me desculpar por fazer essa live num momento de tamanha dificuldade para todos nós. Mas, como já dizia aquele velho ditado, é assim mesmo, enquanto um chora os outros têm que procurar fazer os lenços. Essa live é uma sugestão da colega advogada doutora Elana Lima, lá de Vargem Grande, a quem agradeço pela ideia. E ela se destina principalmente aos milhares de pré-candidatos a prefeitos e a vereadores espalhados pelo Maranhão e pelo Brasil. Assim, a nossa ideia é usarmos uma linguagem que seja o mais simples possível para facilitar a compreensão de todos. O assunto é longo, ele vai demandar basicamente bem mais do que o tempo disponibilizado pelo Instagram e pelo Facebook para as lives, mas futuramente, se tivermos audiência, e aí eu vou me permitir contar uma história do Paulo Altran. Uma vez perguntaram para o Paulo Altran: ô Paulo, você é bom ser ator? Ele disse: olha, se você faz sucesso se você não faz é uma droga. Então, se a nossa live fizer sucesso, teremos outras. Se não, vamos encerrar por aqui. Pois bem, se tivermos outras lives, nós iremos abordar temas específicos, como o calendário eleitoral, as novas regras das eleições, distribuição de vagas, a questão da pré-campanha, as convenções partidárias e convenções e registro de candidatos, arrecadação e gastos, prestações de contas, que é um dos assuntos mais importantes, e também sobre as condutas vedadas. Antes disso tudo, porém, nós temos um assunto que é dos mais urgentes. Todo mundo tem me abordado, aliás, muitos dos amigos, para fazer uma pergunta bem singela, que é o seguinte: teremos eleições este ano? A pergunta é bem simples, está na cabeça de todos, até por conta do momento que nós estamos vivendo, mas ela não é uma pergunta de uma resposta tão simples. É uma resposta complexa. Eu acredito até mesmo que ninguém saiba até o momento qual é a resposta para essa pergunta. Nem o TSE, nem o Congresso Nacional, nem o STF. Ninguém ainda sabe se será possível acontecer as eleições. Claro, se a eleição vai depender muito de como vai caminhar essa questão da pandemia. Eu acho prematuro, neste momento, afirmar que não haverá eleições e desmobilizar os candidatos. Eu acho, por outro lado, precipitado também afirmar com certeza que vai haver eleição. Para você ter uma ideia, então, mas apesar disso, é possível que a gente tenha algumas ideias sobre o que vai acontecer. Acredito eu, doutora Elana acabou de entrar, eu já lhe agradeci, doutora Elana, a ideia da live. Eu acredito que, apesar das informações ainda serem poucas, nós possamos descortinar alguns cenários. A eleição, ela só deixará de ocorrer na eventualidade da pandemia se tornar muito mais severa do que nós estamos vivenciando neste momento, e se tivermos milhares de pessoas mortas nas ruas, assim como acontece atualmente lá no Equador. Veja só, a eleição dos Estados Unidos é um mês depois da nossa, com já mais de 25 mil, já chegando a 30 mil mortos. Até hoje ninguém falou e nem cogitou ainda a ideia de se adiar a eleição. Eu acredito então que aqui no Brasil, se nós tivermos um cenário favorável, se a coisa se caminhar bem, acredito que é possível realizar a eleição. Até porque a campanha ela só vai começar propriamente dita a partir do dia 6 de agosto. E a eleição só acontecerá no dia 4 de outubro. A Itália, por tudo que passou, toda a tragédia que passou na Itália, ela está já começa a voltar a uma certa
uma certa normalidade dentro do possível. Então, é possível e devemos torcer, devemos pedir a Deus que isso ocorra conosco. Daqui a 2 meses, no máximo, eu acho que 2 meses é o tempo suficiente para sabermos se teremos ou não a eleição. No outro contexto, outra coisa que sempre me perguntam assim, mas os políticos não vão querer mudar a eleição? Olha, não é uma situação fácil. Para você alterar uma eleição, primeiro é preciso saber que existem muitos interesses em jogo. Então, o seguinte, veja só, se você tem uma porta, tem muita gente ali segurando a porta para não deixar os outros entrarem. Mas tem muito mais gente do lado de fora empurrando a porta para entrar. Enquanto nós temos 5 mil e poucos candidatos a prefeitos, nós temos milhares e milhares de pré-candidatos a prefeitos e a vereadores querendo entrar. Então, a pressão política pesa neste momento. Uma outra coisa que também pesa, há muito interesse em jogo também, uma outra coisa que pesa é que para você alterar a eleição, terá necessidade de se fazer uma alteração na Constituição. O artigo da Constituição, o artigo 16, ele diz que a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica nas eleições que ocorrerem até 1 ano da data da sua vigência. Então, e o Supremo Tribunal Federal, pelo que eu entendo, já considerou que essa cláusula é uma das cláusulas pétreas, ou seja, insuscetível de mudança. Não poderia haver uma mudança nisso. Principalmente neste momento em que nós estamos com a eleição já batendo as portas. Tá certo? Então, veja só, haveria necessidade de se fazer uma alteração, haveria necessidade do Supremo Tribunal concordar com essa alteração, fazer ignorar que o artigo 16 da Constituição é uma cláusula pétrea, portanto, é impossível de se mudar, ou seja, teria que convencer muita gente. Então, para as pessoas que pretendem disputar a eleição, eu acho que deve se preparar para o cenário de termos eleição. Ademais, o Supremo, o TSE, ele também já criou outro dia uma comissão específica para verificar a questão de acompanhar tudo o que está acontecendo. Eu vou saudar aqui o colega Samuel, o blog do Ricardo Santos, a pré-candidata Cristiane Damião, lá de Bom Jesus da Selva, o presidente da Câmara de Luiz Domingues, Rafael Sodré. Então, voltando aqui ao assunto, há muita coisa a ser combinada. Então a gente precisa, se eu fosse candidato, eu estaria me preparando para o cenário de termos eleição, tá certo? E também uma outra coisa, existe a possibilidade, caso a situação não se agrave conforme a gente já tratou, não se agrave demais, em demasia, do tribunal fazer a eleição de forma a garantir o isolamento, a garantir que as pessoas mantenham o mínimo de contato possível, para que não ocorra qualquer contato entre os eleitores. Veja só, se o supermercado está aberto, se serviços essenciais estão funcionando e até outros não tão essenciais estão funcionando, então eu acho que, considerando o espaço de tempo, é possível que até a data da eleição nós já tenhamos um cenário mais favorável que permita a realização da eleição. Vamos torcer para isso. Também registrando aqui a presença do Rony, da Carmen Aroso, vereadora de Passo,
Gilberto Aroso, meu amigo, também já esteve aqui na nossa live, está também acompanhando. Então, veja só para se ter uma ideia, o TSE, até aqui, ele trabalha com a perspectiva da realização das eleições. Ele não apenas criou a comissão para acompanhar toda a questão da pandemia, como também negou recentemente um pedido de alguns partidos para que alterasse o calendário eleitoral. O calendário eleitoral, só para se ter uma ideia, para o que interessa aos candidatos, ele começou no dia 1º de janeiro. Veja só, em 1º de janeiro é a data a partir da qual as empresas de propagandas ficam proibidas de realizar pesquisas sem que a mesma estejam registradas na Justiça Eleitoral. Então, a partir de 1º de janeiro, começa a questão da proibição para realização de pesquisa. Tem uma pergunta bem interessante do Aldrin sobre a questão de comícios. Olha, nós estamos vivendo um momento atípico. Então, vai depender muito de como isso vai caminhar. Mas até a eleição, e os candidatos, até porque os comícios já era uma coisa em desuso. Eu acho que o grande comício a ser feito pelos candidatos a partir destas eleições vai ser o comício eletrônico. Pois bem, então nós estamos com o calendário eleitoral em vigência. No dia 1º de janeiro também, o calendário eleitoral proibiu as administrações públicas de fazer qualquer distribuição de bens gratuitas, de bens, valores ou benefícios, exceto no caso de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução. Então, isso é muito bom, inclusive, para os candidatos que serão candidatos à reeleição e que estão no exercício do mandato, ficarem atentos a essa questão, porque, salvo o melhor juízo, eu tenho visto alguns candidatos, alguns prefeitos, cruzando ou quase cruzando a linha por conta da pandemia em relação a essa questão de distribuição de benefícios a candidatos, benefícios que não se enquadrariam na questão da calamidade e também que não tinham qualquer execução no exercício anterior. Até porque a pandemia surgiu assim e ninguém estava aguardando por ela. Uma outra coisa que é por demais grave também é que muitos pré-candidatos, que fora de estarem na questão, estão aproveitando a questão da pandemia para fazer distribuições de cestas básicas, fazerem distribuições de alimentação, de álcool gel, de tudo que se pode distribuir, de máscara e tudo mais, aos eleitores. Olha, a partir de 1º de janeiro, esta é uma vedação, inclusive, para até mesmo as entidades vinculadas nominalmente a candidatos, elas estão proibidas, ainda que tivesse orçamento, de fazer qualquer programa, execução de qualquer programa social. Então, muito mais ainda se aplica à questão das pessoas que são simplesmente candidatas fazerem isso. Então, eu tenho acompanhado, eu tenho visto, sobretudo agora na semana da Páscoa, muitos pré-candidatos fazendo distribuição de peixes, fazendo distribuição de cestas básicas e tudo mais. E há necessidade de se ficar atento a isso, porque essa é uma conduta vedada aos pré-candidatos, tá certo?
se é vedado às instituições vinculadas nominalmente a ele, muito mais a ele. É claro que no momento de pandemia a gente até entende que a pessoa queira ajudar, e eu acho que a solidariedade não está proibida, mas que o cidadão faça essa doação à prefeitura, faça essa doação à Secretaria de Estado, faça essa doação aos conselhos, e esse sim que faça a distribuição. Eu acho que não é conveniente, não é adequado que pré-candidato fique indo de casa em casa, entregando cesta básica, entregando máscara, entregando tudo que lhe dá na telha. Eu, na condição, se fosse juiz, eu iria entender que estaria havendo ali, em pleno período de ano eleitoral, uma tentativa de captação de voto. Então, embora louvável a iniciativa da pessoa querer contribuir, essa contribuição ela deve se dar através do poder público e não através de entidade vinculada a candidato ou o próprio candidato fazendo isso. É uma questão, apesar da tipicidade do momento que estamos vivendo, em que os candidatos precisam ficar bem atentos. Tá certo? Também é vedado a realização de propaganda muito além do limite. Então, essa questão aqui eu coloquei porque é uma coisa que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso nesse momento e é recomendável que os candidatos, eles tomem as cautelas. Bem, podemos ir agora colocando a questão do calendário eleitoral mais propriamente dito. Nós já tivemos algumas datas que já passaram, eu retroagi a 1º de janeiro para citar essas vedações a que os candidatos estão submetidos a partir de 1º de janeiro. Já tivemos a questão da janela, já tivemos a questão da filiação partidária, já tivemos a questão dos prazos de filiação partidária, e o próximo prazo do nosso calendário eleitoral, a questão da mudança de domicílio e filiação partidária acabou. O nosso próximo prazo é dia 4 de maio, que é o prazo que os eleitores terão para se regularização de título eleitoral. A Justiça Eleitoral, as pessoas que tenham interessados na questão política devem acompanhar com bastante atenção o site da Justiça Eleitoral, porque diversos serviços eleitorais eles já podem ser feitos online. E somente em casos extremos é que estão exigindo o atendimento presencial. Então, a partir essa questão do calendário eleitoral, é recomendável que os candidatos, os pré-candidatos, os eleitores que são também interessados nisso, eles poderão entrar em contato com a Justiça Eleitoral através de e-mail ou através dos canais que estão disponibilizados no site e, se tiver necessidade, perguntar como fazer para transferir o título. O candidato não pode mais. A questão do domicílio foi até 4 de abril. Mas os eleitores eles têm até 4 de maio para fazer a mudança de domicílio ou então regularizar qualquer questão em relação ao título. E o eleitor ele poderá entrar em contato, se tiver interesse, entrar em contato com a Justiça Eleitoral e solicitar esclarecimentos de como fazer essa transferência. É capaz da Justiça Eleitoral apontar o caminho. São diversos canais disponíveis. Apesar do fórum não estar aberto, está temporariamente suspenso o atendimento online ele continua funcionando, ele continua a todo vapor. Um espaçozinho para saudar o nosso pré-candidato Paraíba Filho, o Pedro Lucas, o Clóvis Filhos, a Anne Marilene e
a Cristiane acabou de fazer uma pergunta, daqui a pouco a gente vai em frente. Falar dessa questão da pré-campanha, se der tempo. Outra questão, outro ponto que os candidatos precisam ficarem atentos em relação ao calendário eleitoral diz respeito ao prazo que os candidatos já terão para começar a fazer suas vaquinhas. A partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos poderão fazer arrecadação prévia por meio de vaquinha virtual. Um sistema de doação, esse sistema de doação, ele é oferecido por diversos sites. Você pode verificar no site da Justiça Eleitoral quais são os sites que você pode iniciar sua vaquinha a partir do dia 15 de maio. Atenção, essa vaquinha, os recursos da vaquinha, só serão disponibilizados se o candidato confirmar a candidatura. Se ele desistir lá na frente, se ele não registrar a candidatura, essa vaquinha não vai o dinheiro para ele, tá certo? Pois bem, aí nós, já aqui dentro do calendário eleitoral, eu estou fazendo umas pinceladas, tendo em vista que essa live ela é direcionada, sobretudo, aos pré-candidatos a vereadores e a prefeitos. Então, em junho, é o último dia de prazo para que o partido renuncie ao fundo especial de campanha, tá certo? No dia 13 de junho, é o início da seleção para a nomeação de mesários que irão trabalhar na justiça, nas eleições. E no dia 30 é o último dia de prazo para que radialistas, comentaristas, apresentadores que queiram participar das eleições, deixarem de participar dos programas. Tá certo? A partir de 20 de julho, terá início ao prazo destinado aos partidos realizarem suas convenções para a escolha de seus candidatos. E esse prazo vai até o dia 5 de julho. A partir do dia 6, tem início a campanha, tá certo? Então, a partir do dia 15 de 8, será permitida a propaganda eleitoral na internet, através de materiais impressos, publicações, jornais, revistas, bandeiras, carros de som, reuniões, comícios, bandeirolas, etc. Início da propaganda eleitoral no rádio e da TV. O professor Chocolate nos coloca aqui, que Bolívia, Chile e Uruguai já adiaram as eleições. Nos Estados Unidos, o debate é latente. Nós já discutimos essa questão, professor, logo no início da live, colocando toda a questão de como ela vai caminhar. E acredito que vai muito depender de como a pandemia vai se comportar aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, apesar da eleição ser um pouco diferente, lá nós temos, os Estados Unidos se tornou o epicentro da pandemia atualmente. Estão chegando, acredito que essa semana vão cruzar fatalmente, infelizmente, a barreira dos 30 mil mortos e passar de 1 milhão de infectados, tá certo? Então, mas isso aí a gente já discutiu. Lá na frente vai depender muito de como vai se comportar. O Paulo Rangel também entrou na nossa live. Vamos saudar aqui a todos. Bem, a partir do dia 15 é a data que os partidos ou coligações divulgaram no site criado pela Justiça relatório discriminando as transferências de fundo partidário para os gastos realizados. Essa aqui, gente, no dia 1º, último dia de propaganda de rádio e televisão, isso aqui são umas rápidas pinceladas sobre a questão do nosso calendário eleitoral. Nós temos agora a questão, para uma rápida pincelada também, sobre
as novas regras para as eleições de 2020. Como será? O domicílio eleitoral, que anteriormente era até 1 ano, tanto o domicílio quanto a filiação partidária passou a ser de 6 meses, conforme, já falamos isso lá atrás, conforme disciplinar o estatuto partidário em relação à filiação, porque o partido político ele pode ter um prazo diferente. Pois bem, a questão do teto de gastos. O limite do teto de gastos aos candidatos é o mesmo limite das eleições passadas, corrigido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA. A questão da vaquinha, nós acabamos de falar, ela pode ter início a partir do dia 15 de maio. A multa para essas eleições, para quem doar acima do limite permitido, a multa agora será no valor, será de até 100% do excedente da doação. Anteriormente, no Brasil, não era permitida a arrecadação por venda de bens, promoção de eventos. Agora não. Agora, os candidatos poderão promover eventos, almoços, jantares, bazares, etc., com o objetivo de arrecadar para custear sua campanha. É claro que isso aqui o candidato tem que fazer com o máximo de cautela, com o máximo de cuidado, até para evitar cometer algum deslize na questão da arrecadação e na questão da prestação de contas. O doutor Pedro Lucas aqui, ele solicita dando para explanar mais a fundo a questão do calendário eleitoral. Aqui, nessa primeira live, nós estamos fazendo uma questão mais geral. E depois poderíamos colocar, conforme a gente já falou no início, colocar lives específicas para determinados assuntos, tá certo? Carros de som, mini-trios e trio elétricos será permitido apenas em carreata, caminhada ou durante as reuniões de comício. A questão dos debates é permitido, sendo obrigatória a participação apenas de candidatos que têm em seu partido mais de 5 representantes no Congresso Nacional. Tá certo? Rádio e TV. Em 2020, somente candidatos a prefeito terão um programa. Os candidatos a vereadores, eles só terão as inserções, tá certo? De 30 segundos. Fake news contra candidatos. Quem der causa a qualquer notícia falsa com finalidade eleitoral, sem prejuízo da reparação civil, responderá pelos crimes, com pena de reclusão que vai de 2 a 8 anos. Então é necessário que aquelas pessoas que passam o dia inteiro na internet falando de mal dos candidatos, fazendo fake news, então é preciso que ele fique atento para isso. Inclusive os próprios candidatos também que ficam estimulando a prática da fake news, é bom que eles fiquem atentos, porque poderão responder inclusive com a pena de reclusão que vai de 2 a 8 anos, além de multa. Eu quero saudar aqui o Juarez Mesquita, lá de Vargem Grande, que é também pré-candidatos, o advogado João Brito, que acaba de entrar, e o Neto. Pois bem, só um momento para tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Despesas com advogados e contador. Pois bem, as despesas com advogados e contadores, essa despesa, gente, talvez na live específica, eu adoro isso, ela é uma despesa obrigatória. Todos os candidatos, eles têm que ter contador e advogado. E esses advogados e contadores, eles têm que ser contabilizados na sua prestação de contas. Há uma mudança desde a eleição passada, isso já é uma coisa, não é uma coisa nova.
As despesas com advogados e contadores podem ser custeadas com fundo de financiamento e devem ser contabilizados, mas não estão sujeitos ao teto de gastos, ou seja, eles ficam, podem ser, mas podem ser custeados com o teto de gastos, mas não estão sujeitos, devem ser contabilizados, mas não estão sujeitos ao teto de gastos. Uma saudação ao vereador Ivaldo Rodrigues, que está nos acompanhando, ao Adriano Varão, a Aidan Souza, ao Ilan. A Ilan é um grande amigo, assessor lá da FAMEM, pessoa boníssima. Não que os outros também não sejam. Então, gente, é possível para as eleições de 2020 o impulsionamento de conteúdo. Os candidatos poderão contratar impulsionamento impulsionamento nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também pelo Google. Então essa é uma despesa lícita. Então poderá ter, certo? Isso. Coligações. Os partidos eles poderão fazer coligações para prefeitos, mas não mais para vereadores. Então, cada partido vai ter que lançar o seu número de vereadores. E qual é o número de candidatos, gente? O número de candidatos é 150% do número de vagas a ser preenchido na Câmara, tá certo? Se der ficar acima de meio, será arredondado para cima, abaixo de 50%, arredondado para baixo. Tá certo? Saudar também o Jadson Peixoto, lá da minha Gonçalves Dias, a enfermeira Patrícia, que está também aqui na nossa live. A distribuição de vagas, todo mundo já sabe que os candidatos os partidos políticos terão que destinar 30% para qualquer do sexo. Então, se tiver, por exemplo, 30%, 10 vagas, então 3 obrigatoriamente é para o 7 de um sexo, 3 do outro. Alguém já me perguntou de como fazer na questão se poderia deixar a vaga em branco. Não. O que você tem que fazer é apenas reduzir o número do sexo majoritário, tá certo? Você não pode deixar a vaga vazia. Não, você tem que retirar. E outra coisa, o sexo minoritário a contabilidade dele é sempre o seguinte: se a vaga der 3,5, é para 4. Se qualquer dízima, qualquer coisa que sobre, além da vaga chapada, sobe para cima, tá certo? E outra coisa, nada de se fazer lançar candidatura laranja. Isso aí nós vamos tratar, talvez, futuramente, numa live específica. Eu quero saudar também o advogado Clóvis Filho, que está entrando aqui, está até solicitando para participar ao vivo, tá certo? O Ilan Kelso está me lembrando aqui, e eu acho que talvez não tenha sido claro, que o impulsionamento nas redes sociais ele só é permitido aos candidatos e não durante a pré-campanha, entendeu? Tá certo, pessoal? Não pode ter impulsionamento de pré-candidatos, apenas de candidatos, tá certo? Vamos agora, gente, tratar da distribuição de vagas. O sistema eleitoral brasileiro, nós temos a eleição majoritária e temos a eleição proporcional. A majoritária todo mundo conhece, é a forma mais fácil. Quero saudar também o André Lacerda, o Márcio. Quero saudar.
Sim, Neto, já tratamos da hipótese de adiamento das eleições 2020, tá certo? Vamos agora tratar do sistema eleitoral brasileiro. Nós temos no sistema eleitoral brasileiro dois tipos de eleição. A eleição majoritária, destinadas a prefeitos, governadores, presidente da República e senadores, também é a eleição majoritária. E temos a proporcional. Nos que nos interessa aqui, a questão da eleição proporcional para vereadores. Nessa questão da eleição proporcional, o que trata aqui é a forma de como se faz a distribuição de vagas. Tá certo? Nós temos a questão do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, gente, é nada mais do que o número de votos válidos dividido, o número de votos válidos é o número de votos válidos atribuídos a todos os candidatos, todos os votos válidos atribuídos a todos os candidatos, dividido pelo número de vaga. Aí você vai saber qual é o quociente eleitoral daquele município. Imagine, vamos fazer aqui, citar aqui um exemplo. O município tem 15 mil eleitores, 15 mil votos válidos da eleição e tem 10 vagas. Então, simplesmente você divide o quociente eleitoral. É o número de votos válidos, 15 mil, dividido pelo número de vagas em disputa. Aí você tem o quociente eleitoral. Qual é ele? 1.500 votos, tá certo? O que é que isso significa? Significa que se um partido tiver 3.500 votos, neste exemplo que nós demos aqui, ele, quando você divide, ele teve 3.500 votos. O quociente é 1.500. Ele já tem 2 vagas asseguradas, tá certo? Já tem 2 vagas, tá? Há uma diferença para essa eleição. Isso que eu estou te dizendo é o quociente partidário. O partido já teve as suas 2 vagas e tem ali a sua sobra, tá certo? Então você vê toda a votação que todos os partidos tiveram, e eu quero até sugerir para vocês, tem um programinha, umas planilhas de Excel, que você pode simular. Você pode pegar todos os candidatos, todos os partidos, e você estimar, rapaz, eu acho que partido tal vai ter tantos votos. Estou vendo aqui quem são os candidatos deles, eu acho que esse partido aqui vai ter tantos votos, esse aqui vai ter tantos votos. Você coloca ali naquela planilhazinha de Excel e você já vai saber quantas vagas cada partido vai ter, tá certo? Então, é possível o próprio candidato a prefeito, a vereador, se ele tem conhecimento do município, se ele tem conhecimento das pessoas, ele sabendo quantos votos mais ou menos cada candidato vai ter, ele estimar quantas vagas cada partido vai ter na eleição, tá certo? Então, eu baixei outro dia uma planilhazinha no Excel que é muito boa. Você pode fazer isso aí e já ter mais ou menos. Opa! Tivemos um pequeno problema aqui com a nossa internet. Eu acho que foi um pico de internet, meus doutores. Tivemos um pico de internet e ficou mais ou menos suspenso por alguns segundos a internet. Eu pensei até que os servidores já tinham nos derrubados. Eu quero saudar os amigos do Facebook. Eu não estou vendo, me desculpe eu não estar falando com vocês, meus amigos, é porque a transmissão para o Facebook está no iPhone e a letra lá é muito miudinha, então eu não consigo ver. Questão da idade. Me desculpem aí, pessoal, mas eu vi que minha querida irmã entrou, até minha irmã, a audiência familiar está grande. Minha irmã entrou na live e está acompanhando o querido irmão dela. Pois bem, meus amigos, voltamos. Estamos de volta. Pois bem,
há uma questão muito interessante agora para essa eleição, que é a questão das sobras. Vocês se lembram que às vezes o candidato, o partido, tinha muito voto, candidato mesmo tinha muito voto e não conseguia se eleger. Por quê? Porque na sistemática anterior, aqueles partidos que não chegavam a atingir o quociente eleitoral, por exemplo, no exemplo que nós citamos, o partido que não atingisse 1.500 votos, pronto, ele acabou. Ele não iria entrar de forma nenhuma na disputa, tá certo? Ele não iria entrar de forma nenhuma na distribuição de vagas. Para esta eleição, nós temos uma novidade muitíssimo interessante. Os candidatos, as sobras, ela será dividida entre todos os partidos que participaram da eleição, inclusive daqueles partidos que não chegaram a atingir o quociente partidário. Tá entendendo? Se ele teve, por exemplo, 1.000 votos, não atingiu o quociente partidário. Então ele não tem direito àquelas vagas primeiras. Mas se distribuídas todas as vagas teve sobra, aqueles partidos que tiveram 1.000, tiveram 1.200, tiveram 1.900 vagas, etc. Então, esses partidos terão direito de participar do quociente das vagas que sobram. Então, é perfeitamente possível que um candidato que não tenha atingido o quociente partidário, ele pegue uma vaga, pegue até mesmo, porque as vagas vão sendo distribuídas conforme quem tenha a maior sobra, tá entendendo? Então, por exemplo, o partido, eu vou citar aqui um outro exemplo que está bem aqui feitinho na minha frente, para ficar mais fácil. Vamos aqui supor a seguinte situação. No município, por exemplo, o município de Santa Helena. Santa Helena é um município que tem cerca de 40 mil eleitores. Só para ficar mais ou menos aqui, no exemplo que eu estou tendo aqui no coisa. Suponhamos que lá tenha 11 vagas. Então você divide, lá nós tivemos 40.150 votos válidos. O quociente eleitoral dividido pelo número de vagas, 11 vagas, deu 3.650. Pois bem, o partido 1 teve 10.000 votos e 700. O partido 2, 8.390. O partido 3, 6.300. O partido 4, 5.100. O partido 5, 3.600. O partido 6, 3.200. O partido 7, 2.280. Pois bem, considerando que o quociente eleitoral foi 3.650, o partido 1, que teve 10.700, dividido pelo quociente eleitoral, ele já pegou 2 vagas de saída. O partido 2, que teve 8.000, também pegou 2 vagas. O partido 3, que teve 6.300, pegou 6.300, que teve 6.300 votos, pegou uma vaga. O partido 4, que teve 5.100, pegou uma vaga. Isso na distribuição das vagas, certo? Agora vamos tratar das sobras. O partido 5, que teve só 3.600 votos, ele não fez nenhuma vaga. O partido 6, com 3.200 votos, também não fez nenhuma. E o partido 7, também nenhuma. Pois bem, quando você pega, dentro desse exemplo, esses partidos aqui que sobraram, nós vamos ver que o partido 5, que teve 3.600 votos, ele pegou uma vaga. A primeira vaga da sobra ficou para ele. Por quê? Porque ele teve a maior sobra partidária, certo? O partido 6, que teve 3.200 votos,
ele vai pegar a terceira vaga. Por quê que ele vai pegar a terceira vaga e não a segunda? Porque o partido 1, que teve 10.700 votos, a sobra dele deu 3.560. Então ele pega a segunda vaga e o partido 6 pega a terceira vaga, porque a sobra dele ficou menor do que a do partido que já teve 3 vagas. Então o partido 1, que teve 10.000, passa a ter 3 votos, tá certo? E passa a ter 3 vagas. E o partido 6, que teve 3.200 votos, pega uma vaga, a terceira vaga da sobra. Pois bem, o partido 7, que teve 2.800 votos, ele fica com a quinta vaga da sobra. Então, a soma total aqui, as vagas direto, foram 7. E os outros partidos, as outras 4 vagas para completar, nesse exemplo fictício, para completar as vagas, uma vaga ficou com o partido do que teve votação direto, a terceira vaga ficou com a segunda vaga da sobra ficou com o primeiro partido, o partido 3 ficou com a quarta sobra, e assim é que se preenche a questão. Tá certo, meus amigos? Vamos em frente na nossa live antes que nos derrubem novamente. E aí eu acredito que vai ser definitivo que nós já estamos estourando. Pois bem, gente, vamos agora tratar de um assunto muito interessante. Propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, meus amigos, não pode... Neste momento, não é permitido propaganda eleitoral. Não é possível fazer qualquer campanha eleitoral, fazer qualquer propaganda eleitoral antecipada. No entanto, a legislação permite, olha aí, Cristiane, você que perguntou, a legislação permite que pré-candidatos concedam entrevista, participem de palestras, debates, etc. Mas ele tem que ter cuidado, ele não pode pedir voto. Ele pode dizer, por exemplo, no exemplo aqui da ex-prefeita Cristiane, que fez essa pergunta, ele pode dar entrevista, pode manter contato, pode participar de palestra, ele não pode pedir voto, tá certo? Internet. Após 15 de agosto, é permitido que a divulgação da candidatura em sites, blogs, redes sociais, envios de e-mails também são permitidos. É claro que deve haver, isso aí é regra também da eleição passada, deve haver uma regra para descadastramento. O eleitor tem que, você vai distribuir, mas você tem que perguntar se o eleitor ele quer receber. Saudar também o Hermínio. O André Lacerda pergunta aqui qual a opinião sobre o uso do fundo eleitoral para o combate ao Covid. Olha, eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão do fundo eleitoral. Pessoalmente, eu sou contra o fundo eleitoral. Então, é até suspeito eu falar sobre essa questão. Eu acho que os candidatos deveriam se tornar de tal forma participativos, de tal forma representativos daquilo que representa, que a própria população deveria bancar a sua campanha. E o candidato não deveria fazer uso de recursos públicos. A mesma situação, essa regra também sobre a internet, ela já estava tratando, já havia, não pode haver propaganda em sites de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, e também constitui crime a contratação de pessoas com o objetivo de propagar mensagens favoráveis ou contrárias a candidatos. Meus amigos, a partir de 15 de agosto é permitido a publicação da propaganda paga em jornais, revistas,
limitado ao tamanho de 1/4 de página para tabloides e 1/8 para os jornais de tamanho grande. 1/4 é para aquele jornalzinho pequeno, estilo tabloide, todo mundo conhece. A questão dos comícios, a partir do dia 15 de agosto é permitido, embora nós estejamos vivendo nessa questão, não sabemos como isso vai se dar. É vedada a contratação de atrações artísticas com ou sem remuneração. É permitida, agora já tratamos disso, vamos falar novamente, é permitida a contratar impulsionamento de postagens em redes sociais, utilizando-se do perfil do candidato no período de 15 até a véspera da eleição. Nós já falamos isso lá no começo e é proibida a contratação e publicação antes ou após o período proibido de contratação, certo? Além disso, você não pode, proibida a contratação de robôs para encaminhamento de mensagem via aplicativo de mensagens. Vocês viram a confusão que deu aí, né? Meus amigos, eu acho que daqui a pouco, se a live cair, é por conta do tempo limite. Então, sintam-se todos abraçados e espero poder nos encontrar dentro daquela perspectiva que nós tratamos no início, para fazermos umas lives para tratar de assuntos específicos.